Recorde. Olha aqui, o barril do petróleo tipo Brent, que é a referência usada no mercado internacional, fechou no maior valor dos últimos 4 anos, $81,20. E hoje o petróleo está subindo de novo, está cada vez mais perto dos $82. Para ter uma ideia do que isso significa, olha aqui, no início do ano, como é que estava? O petróleo era negociado abaixo dos $70. Essa escalada vem sendo puxada pelo aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã, que é o terceiro maior produtor do mundo. Ainda assim, o preço está bem abaixo da máxima histórica, que foi em julho de 2008, quando o petróleo chegou a bater $145. Mas analistas estrangeiros já admitem que, se o impasse político permanecer, o barril pode chegar aos $100 ainda este ano. E é justamente essa disparada do petróleo no mercado internacional que vem provocando o aumento do preço da gasolina aqui no Brasil. E com isso ficou mais vantajoso abastecer o carro com gás natural, principalmente para o motorista que roda muito, né? A procura pelo kit gás dobrou nos 7 primeiros meses desse ano. Um olho na instalação do kit gás e outro no bolso. Luiz trabalha com vendas e usa o carro diariamente. No dia que a gente anda, que eu ando muito, eu chego a andar 150 km por dia. Aí, em vez de eu botar uns R$100 de gasolina, eu boto 30, 40 reais de gás e ando a mesma quantidade e às vezes ainda sobra combustível para o dia seguinte. A oficina cheia, com fila de espera, é um termômetro. Tem muita gente atrás do GNV, o gás natural veicular. A procura aumentou 82% em todo o Brasil, de janeiro a julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto em 2017, 44 mil carros fizeram a conversão. Nos 7 primeiros meses do ano, em 2018, foram quase 80.500. Ano passado, nós tivemos 127 mil conversões. A perspectiva para 2018 é que essas conversões cheguem a 161 a 170 mil conversões. Assim como o Luiz, dono deste carro, 9 em cada 10 clientes que chegam aqui à oficina buscam mais economia. Desde setembro do ano passado, o preço médio do GNV subiu mais do que o de todos os outros combustíveis, incluindo a gasolina. Mas quem passa muito tempo aqui ao volante diz que vale a pena. Taxista há 30 anos, José Luiz trocou de carro há 2. Agora juntou as economias para instalar o kit gás. Estava esperando o governo abaixar o combustível, ele não abaixa nunca, só aumenta. Estava rodando no alto. Mas agora não deu mais. Não dá mais. Este professor de Economia e Finanças do IBMEC comprovou numa planilha o que o taxista sente no dia a dia. O kit gás só vai valer para quem usa bastante o automóvel para trabalhar, e aí entre as distâncias longas a serem percorridas. E aí, nesse caso, o seu período de retorno é menor e faz compensar. A planilha considerou um motorista que roda 775 quilômetros por mês, ou 25 quilômetros por dia. Se usar gasolina, levando em conta preços médios, vai gastar quase R$370 por mês. Se rodar com o gás, o gasto será de R$140, uma economia de 62%. Com isso, em 23 meses, menos de 2 anos, o dono do carro paga o que investiu na instalação, considerando o valor médio de R$5.000 pelo kit gás. Se esse mesmo motorista rodar o dobro, 1.500 quilômetros por mês, usando o GNV em vez de gasolina, em 11 meses, ele recupera o que gastou. Em alguns estados, o uso do gás natural também vale desconto no IPVA. Luiz Eduardo gosta da ideia de economizar e tem planos bem melhores para o dinheiro. Com gás eu chego a economizar até R$50 por dia, só no combustível. E isso me gera uma renda mais extra, né? Eu já boto na poupança, faço um investimento com dinheiro. Bom, vamos falar agora aqui com a Miriam Leitão. Bom dia, Miriam. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Paula. Sobre essa questão do petróleo, o que os especialistas na área do petróleo apontam que pode acontecer daqui para frente? Eu conversei com alguns na semana passada e hoje, porque começou ontem um encontro aqui internacional de petróleo no Rio de Janeiro. E o que eles dizem é o seguinte: o petróleo vai continuar subindo, como foi dito. O petróleo, por quê? Porque os 2 maiores produtores, Arábia Saudita e Rússia, não têm interesse de aumentar. E o Irã, com a decisão do governo Trump de sair do acordo nuclear
e impor sanções, o Irã está reduzindo muito a sua produção, está caindo a produção do Irã. E isso é muito difícil de resolver, porque nesse momento há um aumento de demanda e há queda de oferta, portanto, porque os maiores produtores da Arábia Saudita não querem aumentar a produção. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, está em Nova York, mas ele foi lá para uma reunião da ONU e ele ontem se encontrou com especialistas e ele disse que só voltará a discutir, a negociar com os Estados Unidos, se os Estados Unidos recuarem da decisão que Trump tomou em maio. Ele disse que é mais fácil recuar há seis meses do que há 6 anos. Está se referindo ao fato do acordo. Ele quer que os Estados Unidos voltem para o acordo para então se discutir o fim dessas sanções. Ou seja, os dois lados estão com dificuldade de se entender e o Irã, portanto, fora do jogo, reduz a produção, a oferta, então a tendência é de petróleo em alta. E os especialistas confirmam isso, os que eu tenho ouvido, confirmam essa informação que foi dada por você, Ana Paula, de que pode chegar a 100. E qual é o impacto desse petróleo em alta, especificamente para a gente aqui no Brasil? A gente já viu aí gasolina mais cara, o que mais? Porque isso acaba impactando tudo, né? É total, o impacto é total, porque nesse momento a gente tem um outro complicador. Por causa da incerteza eleitoral, o dólar está com tendência de alta e ele pode ter novos repiques. O preço interno tem a ver com o custo do petróleo, o preço do petróleo no mercado internacional e o dólar. Então, os dois subindo, a gente vai ter mais pressão, mais aumento de gasolina, mais aumento de gás e o problema do diesel fica mais grave, porque o custo do governo para subsidiar o diesel fica maior. Além disso, conversando com especialistas de todas as campanhas, nenhum candidato está falando em manter essa política do subsídio ao diesel. Então, o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro, a gente não sabe, porque os candidatos falam que vão mudar, mas não dizem vão mudar de que forma. Então, isso aumenta a incerteza para o consumidor do diesel, né? E a gente viu a confusão que foi o problema do diesel e do transporte de carga. Então, nós somos todos mais caro, né? Mais caro o petróleo e mais caro o dólar. Mais caro o dólar e isso aí, mais caro o custo de subsidiar o diesel e os candidatos não dizem de que forma eles pretendem conduzir essa questão explosiva, né? Bem explosiva. Obrigada, viu, Miriam? Até mais. Até mais. Olha, Roraima não